Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. 13h16, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Você, amigo ouvinte aí do programa do Sabadão com o Paulão, obrigado aí pela sua audiência. Ele tá todo feliz, mostrando aí um positivo pra gente, cabo bacana, gente boa pra caramba, até brinquei com ele aqui. É o caçula aí da família 104.9 Cafelândia FM. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. Esse é o programa que deve levar até você as orientações do Filho de Deus. Isso mesmo, de Jesus Cristo. Jesus Cristo como prioridade dentro aqui do Evangelho para Todos. Também lá no YouTube, em breve a gente está buscando de Deus, para que no tempo de Deus, a unção de Deus venha nos usar aí, para que tenhamos aí no YouTube também o Jesus Cristo falou, tá falado. Lá no YouTube você encontra aí as mensagens que está aqui na rádio, você encontra lá no YouTube em Jesus Cristo falou, tá falado, tudo junto ali, você escrevendo, você encontra essas mensagens ali no YouTube. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, para você, está aqui na minha Bíblia, está na sua Bíblia também. Quem escreveu foi o evangelista Mateus, quem falou foi Jesus Cristo quem falou. Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Mateus capítulo 7, versículo 6. O Filho de Deus vai falar algo tremendo para mim e também para você, amigo ouvinte. Então, vamos respeitar aqui o bloco de apoiadores culturais. Daqui a pouquinho eu já volto dando sequência a essa leitura aqui em Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Prometeu, o inimigo correu, cante a vitória. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1h20. A palavra de Deus, através do Filho dele, fala comigo, fala com você também, amigo ouvinte. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Lembrando você, amigo ouvinte, que o programa Evangelho para Todos é desvinculado de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa. Também não faço apologia a nenhuma religião, também nenhuma crítica a nenhuma religião, também nenhum orientador religioso. O Filho de Deus fala da seguinte maneira: assim está escrito, também assim diz o Filho de Deus: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisem e, voltando-se, vos despedacem. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito
Espírito Santo. Amigo ouvinte, os ensinamentos de Jesus Cristo, ele não tem nada a ver com uma religião, com uma igreja, com uma instituição religiosa. Não. Jesus Cristo é o Filho de Deus e as orientações dele são para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que procurar a orientação dele e ali acreditar e crer, é válido para esta pessoa os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele mesmo, Jesus Cristo, fala isso quando ele afirma algumas palavras, como se alguém ou ninguém, todo aquele. São palavras que ele dirige a qualquer pessoa. E esta passagem é uma passagem que tem algumas passagens que falam muito com a gente. E esta passagem falou muito comigo. Essa passagem aqui. Eu me lembro que no decorrer de frequentar religiões, de acompanhar orientadores, ou acompanhando orientações de vários pontos da Bíblia e também de várias igrejas, eu me lembro que houve uma época em que eu comecei a me encontrar com o ensinamento de Jesus Cristo, com aquilo que ele falou. E comecei a compartilhar esse ensinamento com alguma outra pessoa. Compartilhava com pessoas que estavam ligadas ali comigo, sendo na igreja ou não, onde quer que eu ia. E o que aconteceu? Aconteceu que há algumas coisas que Deus fala comigo. Há algumas coisas que Deus fala, a palavra fala com você. E isto acontece não só nas orientações espirituais, nas orientações aqui do mundo, que também são boas, também acontece. Por quê? Porque se você disser assim, eu me lembro que eu me deparei com os ensinamentos de Jesus Cristo e eu fui contar para alguém. E esse alguém fez o quê? Esse alguém tinha influência sobre mim. E eu fui contar para alguém e logo o ensinamento de Jesus Cristo já não tinha tanto valor assim. Eu me lembro que houve algumas ideias, alguns projetos, algumas coisas que eu queria mudar de melhor para a minha própria vida. E de repente eu encontrei com uma pessoa, com um amigo, com alguém que tinha influência sobre mim. E eu perguntei, contei para essa pessoa levou num nível muito baixo o que eu tinha recebido, o que eu estava falando, o que eu tinha recebido, de quem é que eu tinha recebido e o que é que eu estava falando. Chegou um ponto em que eu me tornei um conhecedor do ensinamento de Jesus Cristo, descrente daquele ensinamento. Por quê? Porque eu levei até alguém um ensinamento que era para me ter guardado para mim. Há algumas coisas que você decidiu tomar de decisão que são vindas de Deus. E você tem certeza que era para o benefício seu e de alguém ligado a você. E isto não pode ser compartilhado. Porque se você contar isso para alguém, alguém vai fazer o quê? Pode não dar o mesmo valor. Eu me lembro que no decorrer eu conheço o ensinamento de Jesus Cristo faz bastante tempo. E logo que eu recebi um ensinamento, eu fiz o quê? O ensinamento eu lendo. Eu descobri que para conhecer a verdade, você tem que pesquisar a verdade. Não espera que vai vir do padre, do pastor, do bispo ou de mim, que não vai vir. Você vai ter que procurar a verdade. Qualquer coisa na sua vida aí, você tem que procurar a verdade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é dominado pelo pai da mentira. Então nós temos que procurar a verdade. Se você conhecer a verdade vos liberta. E eu me lembro que eu conheci os ensinamentos de Jesus Cristo. E um dia, no decorrer dessa correria do tempo, da vida em geral, eu me lembro que eu fui compartilhando isso com este, com aquele. E eles foram minimizando os valores. Eles foram diminuindo os valores. E dentro de mim, eu comecei a aceitar que não era tão valioso assim. O que Abraão falou, o que Isaac falou, o que Jacó falou, o que Davi falou, estava acima do que Jesus Cristo falou. E o ensinamento de Jesus Cristo ficou muito abaixo. E eu me tornei um conhecedor descrente. Você sabe por quê? Porque o amigo dos meus amigos é o meu inimigo. E eu achei interessante isso. Jesus Cristo fala isso dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, dentro do ensinamento dele. De repente, o amigo do teu amigo
é o teu inimigo. E eu não estou falando de pessoas, não. Estou falando de orientações, de ensinamentos. Hoje de manhã eu até comentava com uma pessoa sobre isso. A pessoa falou assim, você não gosta dos meus amigos? Você não tem nada contra os teus amigos. Mas o amigo dos teus amigos é o meu inimigo. Ou seja, por trás dos amigos seus que estão orientando você, existe o teu inimigo. E é bom você ficar atento com essa frase. Porque aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim, ó, não deis aos cães as coisas santas, e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Porque os cães e os porcos, o que eles fazem com as coisas santas e o que eles fazem com as pérolas? A pessoa, se você descobre algo tão bom, algo maravilhoso para a sua vida, você e eu descobrimos isso. Isso aconteceu muito comigo. Eu descobri algo muito bom. Olha, Jesus falou isso, eu fiquei impressionado. Falei, puxa vida, eu vou contar isso para alguém, alguém vai receber com a mesma alegria que eu. E aí o que acontece? Daí ele vai me motivar e daí eu vou conseguir, ele vai conseguir também. Fui lá correndo contar. Quando eu contei, a pessoa, o amigo desta pessoa era o meu inimigo. O ensinamento que ela tinha com ela era o oposto. Era o contrário ao que Jesus Cristo tinha passado para mim. E eu acabei deitando as coisas, colocando as coisas santas aos cães. Acabei lançando as coisas, as pérolas, aos porcos. E Jesus Cristo falou assim, não deis. Mas para quem que Jesus Cristo falou isso? Foi para os 12 apóstolos, já não estão na terra mais. Foi para o padre, para o bispo, para o pastor. O padre, o pastor, o bispo, são pessoas, claro, sim, merecem o nosso respeito em vários pontos. Por vários motivos merecem nosso respeito. Primeiro, por ser pessoas, imagem e semelhança de Deus. Segundo, por estar à frente de uma representação, seja ela verdadeira, seja ela falsa, seja de um lado ou do outro. Quem julga isso não sou eu, sim a palavra. Assim como eu também não sou julgado por eles, e sim a palavra. Então, para quem é que Jesus Cristo falou isto? Para quem é que vem uma pérola? Você já parou para pensar na sua vida assim, de repente alguma coisa na sua vida está dando muito errado, alguma coisa na sua vida está muito ruim, de repente você tem vamos fazer uma comparação pequena aqui. De repente você tem uma dor de cabeça que já faz um exemplo muito pequeno em partes, né? Dor de cabeça é terrível. Mas há muito tempo que você tem um problema. Vamos supor que seja um problema físico. E você descobre a cura. Ao invés de você procurar a cura, você vai e conta para um amigo seu sobre esta pérola. Se esse amigo seu não estiver no mesmo nível que você de espiritualidade, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir essa informação. Se de repente um amigo do seu amigo for o teu inimigo, essa pérola, ela vai ser jogada aos porcos. Eu, durante o tempo que eu vivi, até os 21 anos no sítio, eu cuidei bastante de porcos. Nós tínhamos 5 cachorros em casa também, cães, né? E também meu pai tinha, né, um chiqueirão, né, no sítio, e a gente tinha cuidado dos porcos. Até os 21 anos eu ajudava ali minha mãe, né, e meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão. Às vezes, e esse serviço, como eu era o criado da casa, né, vamos dizer assim, eu sou um filho adotivo de uma família, então sobrava o serviço, assim, os mais ruins geralmente só para gente que vem de uma outra escala, né, de cultura ou de outra escala de familiar. Então eu me lembro muito bem que eu cuidava dos porcos. Eu me lembro que eu chegava ali, jogava uma espiga de milho, alguma coisa ali, sabe? Era poucos minutos ali, já era esnobada aquela espiga de milho, já não fazia nada. Me lembro que eu colocava a água ali para eles, logo sujavam tudo também. Então, Jesus Cristo fala assim, não dê as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Então, há algumas coisas que são minhas, que são suas, e que você deve receber isso de Deus, praticar em particular. Quantas vezes eu abri, você abriu seu coração erradamente? Você recebeu de Deus algo. Mas Jesus Cristo falou isso para mim.
Jesus Cristo falou isso. Eu me lembro que às vezes eu chegava para pessoas assim, pessoas que eu considerava muito de Deus. Eu chegava e falava, Jesus Cristo falou isto. Entendeu? O certo seria fazer isto. Eu me lembro que um dia eu fui em Iracema, tem um pastor que é amigo meu, eu fui lá conversar com ele. E eu cheguei para ele e falei, e ele falou para mim, eu vou te dar uma resposta de Deus para você. E eu esperei, e ele falou assim para mim, com quem que ele falou? Isso aí que você está falando. Eu falei, comigo. Então a responsabilidade é sua. Eu não vou me interferir em nada. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu não sei o que ele falou com você. Se ele falou isso com você, é você e ele. Eu achei muito de Deus esta palavra de um pastor lá de Iracema do Oeste. Eu achei interessante porque houve um tempo na minha vida em que eu adquiri muito conhecimento do ensinamento de Jesus Cristo e pouca crença. E agora eu estou buscando de Deus para fazer com que o conhecimento que eu tenho se torne crença. Eu quero acreditar naquilo que eu conheço. Eu quero acreditar naquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Para quê? Para que fruto do Espírito e dons do Espírito Santo venha beneficiar a minha vida e a sua também. Ou de qualquer um outro que vier conviver comigo primeiro e também ouvir a mensagem que eu estiver levando. A mensagem que Deus estiver levando através da minha vida. Mas Jesus Cristo falou para alguém. Ele falou assim, ó, não deis aos cães as coisas santas, porque vão desprezar. Eles vão ignorar. Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Se você der as pérolas suas, que Deus te deu, para os porcos, eles vão pisar em cima. Eles vão sapatear em cima. Eles vão ignorar de uma maneira absurda. E você, ou eu, que dei isto para eles, vamos também desvalorizar. Por isso que é muito importante a gente assumir esse compromisso pessoal. Eu com Deus através de Jesus Cristo, porque Deus, ele já assumiu um compromisso dele comigo, com você, através de Jesus Cristo. É isso que significa a nova aliança. É isso que significa a vinda de Jesus Cristo na terra. É eu ou você, Jesus Cristo a Deus e Deus, Jesus Cristo, a mim ou a você. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas e permaneça hoje e para todos sempre em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Forte abraço, obrigado pela sua audiência. Amanhã, a 13h, Deus querendo e abençoando, estarei de volta, trazendo para você o programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM 104,9, seu lugar é aqui.